Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Boa tarde a você que está sintonizado aqui na Brasil Atual. Eu sou Joel Scala, está começando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje vamos falar sobre os riscos da obesidade para a saúde. 1 a cada 4 adultos no Brasil é obeso, segundo monitoramento anual realizado pelo Ministério da Saúde em 2023. Participam do programa de hoje o Tiago da Silva Alexandre, professor do Departamento de Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos e orientador do estudo sobre obesidade abdominal apoiada pela FAPESP. Boa tarde, Tiago, seja muito bem-vindo ao programa. Boa tarde, Joel, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Qual foi a sua principal motivação de realizar uma pesquisa sobre obesidade, já que 1 em 4 brasileiros são obesos, mais de 50 milhões de brasileiros? Isso é uma questão muito preocupante quando a gente pensa na população brasileira e pensando que até 2030 nós vamos chegar a quase 30% da população brasileira apresentando obesidade, a depender de como ela é medida, por exemplo, pelo índice de massa corpórea, que é o que a gente mais utiliza para medir essa situação. A taxa de aumento é muito alta, de 2% ao ano de 2010 até 2030. Isso mostra para nós que nós vamos ter cada vez mais pessoas sofrendo pelas consequências da obesidade. E eu, como professor do Departamento de Gerontologia aqui da Universidade Federal de São Carlos, eu estudo bastante como nós temos mudanças no padrão de composição corporal, ou seja, como ao longo do processo de envelhecimento, a partir dos 30, 40 anos de idade, nós vamos tendo uma perda de massa muscular. Acho que todas as pessoas que estão nos ouvindo e que têm mais de 30 anos sabem bem disso, porque vive na pele, vai perdendo uma quantidade significativa de músculo e este músculo pode ir sendo substituído por gordura. E aí, à medida que esta mudança corporal acontece, a longo prazo, lá quando nós estivermos com 50, 60, 70, 80 anos, nós podemos ter um prejuízo muito grande por conta dessa mudança do padrão. Começamos a pagar a conta da vida sedentária que a gente levou durante toda a nossa vida. Ao longo do programa nós vamos conversar sobre isso, as razões porque nós chegamos a essa situação são, como disse, mais de 50 milhões de brasileiros. Falta de exercício físico, alimentação, enfim. Nossa outra convidada é a Aline Cabral, profissional de educação física no SUS, do Sistema Único de Saúde. Ela é especialista em gestão pública e mestranda em ciências da saúde. Olá, Aline, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, vai ser muito bacana estar essa tarde aqui com vocês. Se exercício físico é importante para a saúde, por que um número expressivo de brasileiros são sedentários, Aline? Olha, a gente vive hoje, talvez, o momento que a gente mais fala sobre a importância do exercício físico, da atividade física, né? Mas já foi, em algum momento, pouco falado, pouco utilizado, pouco visto como uma política que precisa ser levada a sério no âmbito da saúde. Acho que várias coisas estão em torno disso, né? A gente tem uma mudança no perfil da sociedade como um todo. Então, antes, a humanidade, ela tinha mais exercício físico de forma espontânea, né? A gente saía para caçar, para achar o nosso alimento, a gente se locomovia pelo território, e hoje, com a evolução dos meios de transporte, das tecnologias, as pessoas se movimentam menos. Então, o trabalho é remoto, ou para você chegar no seu local de trabalho, você usa o metrô, você usa a escada rolante. Então, os hábitos de vida da população, eles foram mudando e foram fazendo com que as pessoas se movimentassem mais. E se movimentando mais, a gente começa a ter alguns prejuízos, né? Então, a obesidade é uma das coisas que vem nesse pacote aí da mudança do estilo de vida das pessoas.
Acho que outra coisa que contribui também é quando a gente olha para a jornada de trabalho das pessoas, né, para a rotina das pessoas como um todo. Então, em que momento que hoje uma dona de casa, um trabalhador, consegue incluir um exercício físico, um esporte, né, no dia a dia da rotina de trabalho? Muitas vezes não dá. O cara sai cedo de casa, pega 1 hora de trem, 1 hora de ônibus, trabalha 8 horas por dia, chega em casa e quer dormir, quer tomar banho e dormir, né? A sociedade moderna estimula você ser uma pessoa sedentária, né? Exato. Pesquisa realizada pela Universidade Federal de São Carlos mostrou que o acúmulo de gordura na região abdominal, combinado com a fraqueza muscular, aumenta o risco de desenvolver síndrome metabólica em pessoas com mais de 50 anos de idade. Nós começamos a falar sobre isso, né, Tiago? Até antes do programa, você me explicava o que é síndrome metabólica. O pessoal que está no rádio agora ouvindo falou: o que é isso? Obesidade eu sei, eu estou fora do peso, mas o que é síndrome metabólica? Podemos começar por aí. Uhum. A síndrome metabólica, ela é uma alteração importante que nós temos, causada pelo aumento, um dos principais fatores, né? O aumento da gordura abdominal, que gera uma alteração no metabolismo, na resistência à insulina, e aí com isso a gente pode começar a ter uma importante mudança no padrão de controle da pressão arterial, do colesterol ruim aumentando, alteração nos triglicérides e também no próprio controle da glicemia. Então, a gente tem, na verdade, várias definições hoje para a síndrome metabólica. Mas, dentre as que são utilizadas, a mais importante avalia esses 5 elementos que eu estou falando para você. Então, se o triglicéride está normal ou alto, se o LDL, que é o colesterol ruim, está normal ou alto, se a sua glicose ou sua resistência à insulina está alta, se a sua pressão arterial está alta e como está a tua quantidade de gordura, que você pode avaliar pelo índice de massa corpórea ou pela circunferência da cintura. Quando a pessoa tem 3 desses fatores, ela já é considerada como tendo 3 ou mais, ela é considerada como tendo síndrome metabólica. Síndrome metabólica. Então, você que está nos ouvindo, é o seguinte: quando você se torna uma pessoa obesa, você tem um risco muito grande de ter síndrome metabólica. Aí, quando você for fazer um exame médico, com o médico solicitar, e o Tiago enumerou 5 itens, né? 5 fatores, né? A pressão arterial, a triglicérides, a LDL, a glicose, né? E, claro, o aumento de peso, que provocou desregulou o seu organismo. Então, olha só o que o aumento de peso pode ocasionar no seu organismo. Aline, como combater o acúmulo de gordura? Você estava me falando, na pergunta anterior, respondendo uma pergunta minha, de que é muito difícil as pessoas ficarem estimuladas a fazerem atividade física, porque o horário de trabalho delas é incompatível. Às vezes a pessoa trabalha 12, 14 horas por dia e acaba ficando desestimulada. É o termo que você utilizou. Agora, aí vem o aumento de peso, porque você vai em fast food, você começa a comer mal, quer dizer, a alimentação e a falta de atividade física, a má alimentação. Esses 2 fatores acabam provocando essa síndrome metabólica, o aumento do peso no seu organismo, né? Sim, até essa questão da gestão do tempo atrapalha inclusive na alimentação, né? Então, antes as pessoas tinham mais tempo de preparar o seu alimento, fazer uma feira, comer de uma forma mais natural. Hoje não, hoje até o próprio acesso financeiro ao alimento mais natural, ele é mais difícil. O que é mais barato de se comprar? Um pacote de bolacha ou comprar uma sacolinha de legumes na feira? Então, a estimulação do modo de vida que a gente vive hoje, ela proporciona que as pessoas se alimentem mais de industrializados, ultraprocessados, do que de alimentos mais naturais, né? E quando a gente fala de obesidade, de sobrepeso, o que a gente tem que levar em conta é uma balança, né? Uma balança entre o que a gente ingere de alimento, de calorias, de nutrientes, e o que o nosso corpo gasta. Quando o que a gente ingere está equilibrado com o quanto que o nosso corpo gasta, a gente mantém um peso dentro de parâmetros que não vão causar prejuízo na nossa saúde. Agora, quando a gente tem um aumento do consumo
de alimentos, um aumento de calorias, um aumento de nutrientes maior do que a gente gasta, então a gente está comendo mais e gastando menos energia, quando a gente tem essa desregulação da balança, é que vem o sobrepeso, é que vem a obesidade, é que pode vir a síndrome metabólica, a diabetes, a pressão alta, entre várias outras doenças crônicas que a gente conhece, né? É importante frisar que a gente tem hoje uma mudança no perfil epidemiológico da população. Então, se antes as pessoas morriam por doenças infecto-contagiosas, hoje a maior parte das taxas de mortalidade são por doenças crônicas. E dentre elas, a gente pode citar diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, que estão ligadas, de certa forma, com o acúmulo de gordura corporal e o sobrepeso. Então, o exercício físico, a atividade física, ela vem no sentido de reforçar a importância da gente ter gasto energético suficiente para manter o nosso corpo em uma homeostase. Quando a pessoa pode ser considerada gorda, que está acima do peso, o que significa isso? Quem está nos ouvindo fala, bom, será que eu estou gordo? Minha barriga não está muito grande, eu tenho só alguns pneuzinhos aqui do lado e tal, mas o que é ser gordo? Então, a gente faz um cálculo utilizando o peso corporal e a altura da pessoa, o cálculo do IMC, Índice de Massa Corpórea. Acho que todo mundo já fez na aula de educação física da escola, ou quando passa numa triagem no posto de saúde também é calculado esse IMC. Quando a gente tem um IMC maior que 25, a partir de 25, a gente tem um IMC de sobrepeso. IMC mais do que 25, é isso? Isso, a gente está em sobrepeso. Passando de 30, esse IMC já identifica para a gente obesidade. E aí, a cada grau que aumenta, tem obesidade nível 1, 2 e 3. E obesidade mórbida também. Então, é de acordo com o seu peso e a sua altura. Vamos chegar nesse assunto da obesidade mórbida. Aline, por exemplo, eu tenho 1,70. Qual seria meu peso ideal? De cabeça que não sei. Mas a gente já tem várias ferramentas que calculam diretamente. Muito bem. Tiago, esse aumento do risco de síndrome metabólica, que você já explicou que a síndrome metabólica que reúne 5 fatores importantes no nosso organismo, e quando eles estão desregulados, aí provoca a síndrome metabólica. Mas não acontece só com pessoas com mais de 50 anos, né? Não, pode acontecer com pessoas que têm menos do que 50 anos, mas o que eu acho importante que seja dito aqui também, Joel, é o seguinte: a obesidade é um problema muito grave que gera uma série de alterações metabólicas no nosso corpo. Só que eu quero voltar ao assunto das pessoas com 50 anos ou mais, porque eu disse para você no começo do estudo que tem uma mudança importante no padrão de substituição de massa muscular por gordura. E o que a gente tem nessa mudança de padrão é que começa a acontecer um infiltrado importante de gordura no abdômen, principalmente. O IMC é uma boa medida para medir a gordura, mas muitas vezes, à medida que a gente vai envelhecendo, como há uma substituição da quantidade de músculo por gordura, eu posso continuar com o mesmo peso que eu tinha, mas eu estar com mais gordura e menos músculo, que é muito prejudicial para as pessoas em casa. Então, às vezes, a gente precisa ficar de olho na circunferência da cintura, porque a quantidade de gordura que está dentro do abdômen é que ela é mais prejudicial para o nosso corpo. Então, quando ela está maior do que 102 nos homens e maior que 88 nas mulheres, isso indica que é o maior risco de doença cardiovascular, mais risco de síndrome metabólica e de morte por doença cardiovascular. E aí, o que acontece nessa situação? O homem e a mulher têm depósito de gordura diferente ao longo da vida. A mulher guarda mais gordura na área do glúteo e na área da cintura, só que ela guarda essa gordura embaixo da pele. E essa gordura que está lá embaixo da pele, ela é menos lipotóxica, menos inflamatória. Então, ela é menos pior do que aquela que está dentro do abdômen, que é a que os homens costumam logo cedo já começar a acumular. Só que as mulheres, quando elas saem da menopausa, elas entram na menopausa, elas perdem a proteção dos hormônios femininos. E aí elas começam a substituir esse acúmulo de gordura lá da região subcutânea para uma região intraabdominal igual aos homens. E aí é que o problema começa a acontecer. Por quê? Porque você começa a infiltrar gordura também no músculo. E o seu músculo, todo mundo acha que a gente tem músculo só para ficar bonito, ou só para que a gente possa andar bem, fazer nossas atividades bem. Mas, na verdade, o músculo participa do nosso sistema imune,
O músculo participa da nossa capacidade de metabolizar a glicose, os lipídios. Então, quando eles estão infiltrados de gordura, acontece uma situação que a gente pode chamar de obesidade sarcopênica. O indivíduo tem pouco músculo e muita gordura, e isso é muito prejudicial. E a gente mede isso de formas muito complexas, mas tem um proxy fácil, que é medir a força da mão e a circunferência da cintura. Força da mão é menor que 26 quilos para o homem e menor que 16 quilos para a mulher, a gente mede com um aparelho de apertar, chama dinamômetro. Ele já tem uma coisa que a gente chama de fraqueza. Se ele tem a circunferência de cintura maior que 102 para homem e maior que 88 para mulher, ele tem obesidade abdominal. O grande problema, que é o principal ponto da nossa pesquisa, é quando eu combino essas duas coisas. Por conta dessa história que eu contei para você do músculo e da gordura. Quando eu tenho baixa força com muita gordura, isso chama-se obesidade abdominal dinapênica. É fraqueza com muita gordura. E essa condição que eu estou falando para você, ela é muito pior do que a obesidade isolada, porque ela reflete que o teu corpo já está mudando de composição há muito tempo. Portanto, ele já tem pouco músculo e muita gordura, muito mais gordura do que músculo. E isso é muito pior para uma pessoa que tem 50 anos ou mais, porque ela tem mais risco de síndrome metabólica do que uma pessoa que é só obesa, e ela tem muito mais risco de morte por doença cardiovascular, mais do que a pessoa obesa e mais do que a pessoa que só tem a fraqueza. Então, às vezes, a gente tem que falar da obesidade porque é muito importante, mas a gente também precisa falar da importância que é esta composição deste corpo. Quanto de músculo ele tem, quanto de força esse músculo gera e quanto de gordura ele tem e onde essa gordura está depositada. Porque aí é que o exercício que a Aline está mencionando aqui para nós tem que ter uma ação muito mais importante para que eu diminua o peso sem perder mais músculo, porque eu tenho que emagrecer perdendo gordura e não músculo, e ganhar força nesse músculo, para que eu possa ter uma vida lá na frente garantindo independência e qualidade de vida. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem: o mundo registra 11 meses seguidos de temperaturas recordes. Felipe Carvalho, de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. Abril de 2024 foi o mês mais quente já registrado e o 11º mês consecutivo de temperaturas globais recordes, segundo dados da Organização Meteorológica Mundial, OMM, divulgados nesta quarta-feira. O último mês ficou 0,14 graus Celsius acima do máximo anterior estabelecido em abril de 2016, de acordo com o conjunto de dados ERA 5, do Serviço de Alterações Climáticas Copérnicos. As temperaturas da superfície do mar registraram níveis recordes nos últimos 13 meses. De acordo com a OMM, condições meteorológicas extremas causaram muitas vítimas e perturbações socioeconômicas. A agência destaca que a duração extraordinária das temperaturas recorde é alimentada pelo evento natural El Niño e pela energia adicional retida na atmosfera e no oceano pelos gases de efeito estufa, provenientes das atividades humanas. As temperaturas recordes foram acompanhadas por eventos climáticos de alto impacto, incluindo as fortes e persistentes chuvas na África Oriental e no sul do Brasil, que pioraram na primeira semana de maio, levando a inundações arrasadoras e mortais. O Afeganistão também sofreu cheias fatais em meados de maio, que mataram pelo menos 300 pessoas e causaram destruição generalizada de casas e infraestruturas. Além disso, foi registrado calor intenso em muitas partes da Ásia, seca no sul da África e chuvas extremas na Península Arábica. O especialista em clima da OMM, Álvaro Silva, disse que o elevado número de eventos meteorológicos e climáticos extremos, incluindo recordes em temperaturas diárias e mensais, e volume de chuvas, é mais provável em um mundo mais quente. De acordo com ele, a temperatura da superfície do mar em várias bacias oceânicas, incluindo na faixa tropical, continua a ser recorde, liberando mais calor e umidade para a atmosfera e, assim, agravando as condições. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Aline, a gente viu a matéria do Felipe de Carvalho, lá de Nova York, sobre o aumento das temperaturas. Nós estamos vivendo isso aqui, né, no nosso país. Aqui em São Paulo, como ser motivado
a fazer atividade física com um calorão como esse? Quer dizer, que tipo de conselho você daria para as pessoas que precisam fazer, né, para não ter o sobrepeso, atividade física debaixo de um sol desse? Sim, ó, muito importante o consumo de água, né? Parece clichê, mas você, durante o exercício, você vai perder água, né? Através do suor, da transpiração. Então, é importante ingerir bastante água antes e durante a prática de atividade física, né? Procurar um lugar que tenha sombra, porque não adianta você fazer um exercício no sol, debaixo de um sol, porque ali ele pode te causar mais mal do que bem, né? Não adianta você estar fazendo algo que é bom, que é o exercício, mas você está debaixo de um sol que está expondo a raio ultravioleta, que pode abaixar a sua pressão, que você pode ter um desmaio, que você pode ficar desidratado. Então, infelizmente, a gente está vendo isso que está acontecendo, estamos sentindo no dia a dia isso que está acontecendo, das mudanças climáticas, né? Então, acho que é importante a gente entender os momentos que dá para fazer, procurar espaços adequados para fazer, mas também entender e saber se posicionar, né, à frente dos seus governantes. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente está vendo a tristeza que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas no sentido de saber o que a sua cidade, o que o seu bairro está fazendo em prol, né, em prol de lutar contra as mudanças climáticas, ou pelo menos a gente ter um estilo de vida que seja menos destruidor do planeta, né, porque no fim acho que as ODS como um todo surgem também nesse sentido, né, acho que o jeito que se vive hoje, ele está insalubre, né, está insalubre para o mundo, está insalubre para quem vive, está insalubre para os animais, está insalubre para a vegetação. E quando a gente não tem saúde, a gente não tem mais nada, né? Entendendo ainda que saúde não é somente a ausência de doenças. Ainda tem essa, né? Você está defendendo um aspecto importante, ou seja, a atividade física é fundamental para você não se tornar um obeso, cuidar da saúde, da qualidade de vida, mas também ter uma vida comunitária, participando das coisas que acontecem na sua comunidade, é uma maneira também de se integrar nas coisas importantes, né? Como, por exemplo, preservação dos parques que existem na nossa cidade, né, que podem ajudar outras pessoas também a praticarem atividades físicas. Perfeitamente. Né? Você ter um espaço público que proporcione, estimule a atividade física é essencial, né? O fato da gente ter agora a inclusão do profissional de educação física mais recentemente, né, nas equipes de saúde da família, no SUS, na atenção básica, é um passo importante, mas a gente está também ali inserido num cenário em que o posto de saúde, às vezes, não tem um espaço, um equipamento para o profissional conseguir trabalhar com aquela população. Ou então a rua não tem asfalto, no sentido que não dá para as pessoas nem praticarem uma caminhada. Então, a atividade física hoje, o acesso ao exercício físico, ele, infelizmente, ainda é um privilégio para uma parcela da população. Então, quando a gente olha para a necessidade de se promover a atividade física, também precisa ser enquanto um direito da pessoa, ter direito ao lazer, ter direito à saúde. Então, a gente precisa ir cada vez mais avançando. É ainda um grande tabu. Ainda vejo, assim, recentemente o Ministério da Saúde postou um novo incentivo à atividade física, né? E muitos dos comentários das pessoas eram: para que isso? Tem que contratar mais médico. Então, a gente ainda tem uma visão muito centrada na medicina do que é saúde. Quando, na verdade, o SUS, né, da sua origem, da sua essência, vem para trabalhar um olhar mais ampliado de saúde. Né? Vem para entender que saúde não é somente ausência de doença. Tem a ver com o seu bem-estar psicológico, social, físico, as suas interações. Então, a gente precisa de mais profissionais trabalhando. A gente precisa de mais Antes olhar. de ouvir o Tiago, eu queria continuar conversando com você a respeito do que você está falando, né? Não é fácil numa cidade como São Paulo, você praticar atividades físicas, né? Às vezes não há condições, como você disse, sobretudo na periferia da nossa cidade, né? O que é o mínimo? Qual a atividade mínima? Quantas vezes você deve caminhar por semana para preservar o mínimo da qualidade de vida, da sua saúde?
Bom, o que é recomendado é a gente ter uma prática de 30 minutos de atividade física, pelo menos 3 vezes na semana. O ideal seria 30 minutos todos os dias. A gente coloca 3 vezes na semana para ser algo que seja de condição da pessoa. Mas, assim, o exercício físico, a atividade física, a gente costuma falar que o melhor é aquilo que cabe na rotina da pessoa. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, o certo é você treinar todo dia. Aí a pessoa não pode treinar todo dia, ela fala, eu não posso mesmo, então ela não vai nem fazer, né? O certo para você ganhar massa muscular, entrando aqui no sentido da perda de força, né? O correto, o mais indicado seria o exercício resistido, que é a musculação. Mas às vezes a pessoa odeia musculação, ela não quer ir para academia. Como a caminhada, por exemplo, né? Caminhada é uma coisa simples que todo mundo pode fazer. Você pode caminhar ao lado da sua casa, de onde você mora, descer no seu prédio. Aí a gente já entra no outro ponto, que é a diferença entre atividade física e exercício físico. Eles são parecidos, mas eles não são iguais, né? A atividade física é uma atividade que pode ocorrer de forma mais espontânea, ela é menos planejada, ela tem a ver com as atividades nossas do dia a dia, por exemplo, caminhar para ir até o mercado, passear com o cachorro, arrumar a casa, tudo isso é atividade física, mas não é exercício físico, né? O exercício físico, para ele ser considerado exercício, ele precisa ter um objetivo, ele precisa ter um planejamento, ele é algo mais organizado para você atingir algum resultado. Então, a caminhada, ela é importante se você não está fazendo nada. Você vai sair do sedentarismo, começar com uma caminhada matinal, né, um dia sim, um dia não, é importante para o seu corpo ir começando a se movimentar. Mas a caminhada, você fazer ela de um período assim, como se for o seu único exercício, ela não vai gerar tantos benefícios, porque ela é um exercício de intensidade muito reduzida. Então, o exercício, ele precisa ter uma intensidade de moderada a alta para ele provocar as alterações fisiológicas do corpo. A caminhada é um início de um processo. É ótimo para a gente sair. Né? Se começar, e claro, você gostando, você vai procurando uma academia ou até mesmo nos parques da cidade, a gente já encontra, até mesmo em algumas praças de bairros aqui de São Paulo, você encontra ali equipamentos para fazer. Tiago, agora eu queria te ouvir. Você acentuou que as mulheres, é mais preocupante nas mulheres a síndrome metabólica, né? O enfraquecimento e o aumento, né? Da gordura, né? Será que esse é o motivo que as mulheres, em vez de procurarem realizar uma atividade física ou mesmo exercício físico, já que a Aline já esclareceu a diferença entre as duas coisas, e elas partem para fazer essa operação aí, essa lipoaspiração, que é um perigo, né, para o organismo? Eu acho que, na verdade, o depósito de gordura entre os homens e as mulheres, ele é diferente, né? E isso tem impacto, obviamente, no metabolismo, mas a gente não tem pioras das mulheres em relação aos homens nessa questão do acúmulo da gordura. O que há é provavelmente uma maior pressão estética sobre as mulheres em relação aos homens, quanto a esse depósito de gordura. Mas eu acho que é muito importante a gente mencionar que tanto a atividade física como o exercício físico, ele, para algumas pessoas, ele precisa ser direcionado. Qual que é o objetivo que a gente pretende ter essa melhora? Porque se você faz só, a caminhada é importantíssima, como a Aline disse, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que você faça algum tipo de atividade física. Mas, por exemplo, se você quer envelhecer bem, você só fazer a caminhada não vai resolver o seu problema. Ela pode diminuir, de certa forma, o teu risco cardiovascular. Mas se você não fizer um exercício ou resistido ou com o próprio peso do seu corpo para você manter a sua massa muscular, ou ganhar mais força, você não vai ter o mesmo benefício que só caminhando. A gente também precisa desmistificar para as pessoas em geral que só a caminhada é um elemento importante dentro da atividade física ou do exercício físico. A caminhada é um componente importante que, a depender da intensidade, como a Aline mencionou, ela vai ajudar você a diminuir o teu risco de doença cardiovascular, de síndrome metabólica, de alteração do metabolismo do lipídio, do carboidrato, colesterol alto, a glicose alta, o diabetes, a pressão alta, mas ele não vai resolver todos os problemas, né? Você, se quiser ter boa saúde, você precisa fazer uma poupança muscular.
Essa poupança muscular depende de uma boa alimentação, e essa alimentação é com bons alimentos, como foi mencionado anteriormente, comendo frutas, legumes, verduras, proteína também é muito importante. A gente sabe que muitas vezes troca-se a alimentação por um lanche, à noite, por um café com leite, um pão com manteiga, e isso muitas vezes é prejudicial, porque não tem a quantidade de proteína necessária para que você mantenha teu músculo em quantidade adequada para a sua sobrevivência ao longo da vida, para não ficar dependente também. E é importante pensar também nessa situação socioeconômica. A gente tem muita dificuldade, sim, de acesso à atividade física, as pessoas não têm condições e tempo para fazer atividade física e também não têm condições financeiras de manter uma alimentação saudável hoje em dia. Isso é muito importante que a gente mencione. A desigualdade social tem impacto na qualidade de alimentação, na qualidade de vida e no processo de envelhecimento. Então, se você tem uma boa infância, uma boa adolescência, onde você foi estimulado a praticar atividade física, você foi estimulado a ter relações boas sociais e comia bem, você atinge o teu máximo de quantidade de músculo e você tem uma poupança melhor para a sua saúde ao longo da vida. Se você não tem isso, a criança que já está com o peso maior, já se encontra aí num sobrepeso ou numa obesidade, ela não vai atingir o pico máximo de músculo e, consequentemente, ela vai ter mais problemas ao longo da vida, seja ele um menino ou seja ela uma menina. Então, a gente precisa se preocupar com a questão da obesidade e de uma vida saudável desde pequeno, desde criança, para que a gente possa ter uma melhor vida adulta e uma melhor velhice. A melhor qualidade de vida depende muito também das políticas públicas desenvolvidas pelos governos municipais, estaduais e federal. Olha, voltamos ao assunto das atividades físicas, Aline e Tiago. 52% dos brasileiros praticam atividades físicas raramente ou nunca, segundo a pesquisa Saúde e Trabalho, feita pelo Serviço Social da Indústria, o SESI. É um número muito alto. Eu terminei o bloco anterior falando de políticas públicas, Tiago. Elas são fundamentais para conscientizar a população e até mesmo orientar a população de baixa renda, né, que não tem acesso a uma boa alimentação e nem a atividades físicas. Verdade. Eu acho que a gente tem alguns elementos importantes da mudança, como a gente começou conversando no programa, das mudanças sociais. Hoje em dia, todas as crianças, todos os jovens vivem colados nos seus telefones celulares, nos seus videogames, e isso mudou o padrão de comportamento das crianças ao longo da vida e, obviamente, tem impacto no processo de adolescência, vida adulta e velhice. Porque quando nós, lá atrás, não tínhamos os telefones celulares, nós brincávamos na rua, nós corríamos, nós fazíamos educação física várias vezes por semana, e isso, obviamente, além de propiciar que nós tivéssemos um melhor crescimento e desenvolvimento infantil, melhorava as relações sociais, fazer com que nós pudéssemos brincar com os colegas aceitando as diferenças que existiam entre eles. Isso fazia com que a gente se tornasse uma pessoa melhor ao longo da vida. O que aconteceu hoje foi que nós tivemos uma mudança de padrão, todo mundo sozinho na frente do seu celular, e isso complicou muito a vida das pessoas. As políticas públicas, como foi mencionado também antes, elas mostram sempre um grande incentivo para a atividade física, porque ela é importante, porque ela melhora a saúde das pessoas. Só que a gente não tem, muitas vezes, condições, e aí esse é o reflexo desses 50 e poucos % de pessoas que não conseguem fazer atividade física. Primeiro, como a Aline já mencionou, elas não têm tempo, muitas vezes, de fazer essa atividade física. Que horas que elas vão fazer atividade física? Se elas precisam sair para trabalhar às 5 da manhã, pegar um ônibus onde ela fica 2 horas no ônibus para chegar no trabalho, pega 2 horas de ônibus para voltar, e ao redor da casa dela ela não tem um parque para que ela possa caminhar, ou que ela possa fazer um exercício resistido com os equipamentos que lá estão disponíveis. Isso é muito complicado, né? Porque às vezes a gente recomenda, e a gente sempre faz essa recomendação, tem que praticar atividade física, aquele que você mais gosta de fazer. Se você não consegue fazer aquele que é o melhor, que a gente indicaria para você, vamos então fazer adaptações dentro daquilo que você gostaria de fazer. Mas a pessoa não tem tempo, a pessoa não tem o espaço. E aí que entram as políticas. As políticas, elas têm que incentivar e ser amigáveis. As cidades têm que ser amigáveis para que as pessoas tenham acesso a parque, tenham espaços onde elas possam, sem ter que desembolsar nenhum tostão,
condições de fazer a sua corrida, a sua caminhada, o seu treino resistido, ou seja lá qual o exercício ele gostaria de andar de bicicleta, ou seja qual for, e sempre orientado por um profissional. Isso é importante, ele tem que ter orientação de um profissional que vai depois orientá-lo qual é o melhor exercício ou atividade física para que ele faça. Agora eu vou chamar a nossa colunista de ODS, Gabriela Chabu. Olá, Gabi, boa tarde, tudo bem? ODS em pauta. Olá, Joel, boa tarde. Bom, Gabi, nós estamos aqui com mais de 50 milhões de brasileiros são obesos. 4 adultos no nosso país. E o Atlas da Obesidade ainda prevê que esse percentual entre as crianças possa chegar até 50% entre as crianças brasileiras até 2035. Imagina metade das crianças obesas em 2035. Em algum momento você se preocupou ser uma mulher obesa? Tem uma questão seríssima, familiar e cultural, né, da nossa sociedade, da pressão sobre o peso das mulheres, e na faculdade eu passei um tempo acima do peso considerada obesa já. Durante a graduação, o estresse de fazer o TCC e de se formar e de ter que se inserir profissionalmente super teve um impacto aí sobre a balança. E como você conseguiu abaixar o peso? Olha, o que foi um fator diferencial para mim, Joel, foi praticar atividade física com uma amiga. Eu sei que isso pode parecer uma bobagem, mas o incentivo de uma pessoa com a outra, para mim, foi muito importante. Eu sozinha acabava desanimando de fazer academia ou de fazer qualquer coisa que fosse. E a gente juntas, uma puxava a outra, e isso para mim foi, assim, fundamental para baixar lá dos 80 e poucos quilos que eu tava, com meu 1,65 m, e baixar aí para os 65 quilos. Então, foi desafiador, mas só porque eu tinha amiga lá para me puxar. O seu depoimento vai motivar muitas mulheres que estão ouvindo o nosso programa, de que com uma amiga, com alguém ao seu lado, você se sente mais motivada para acabar com esse medo, né? Você sofreu algum preconceito, Gabi? Com certeza. Na escola sempre, durante o ensino médio, eu estava acima do peso e com isso tinha vários apelidos, o bullying e tudo mais. Então eu super sofri, Joel. Que loucura, que loucura. Mas tá superado isso agora? Tá superado, tá cicatrizando, né? Assim, acho que hoje eu tenho uma relação bem melhor com o peso, com a alimentação, mas é desafiador. É bastante desafiador, em especial para as mulheres, né? Que sofrem essa pressão maior aí da sociedade, da mídia, das amigas, da família. Você tem um perfil de beleza, né, que tem que ser alcançado, e se você não está, né, naquela caixinha do perfil que as mulheres... que é imposto às mulheres, né, pela indústria da moda, você acaba realmente sofrendo uma pressão maior que a dos homens. Gabi, depois do seu depoimento, quero saber quais são as novidades dos ODS. Quais são as novidades, né? O tema do programa de hoje, ele tem relação com o ODS 3, Saúde e Bem-Estar, da Agenda 2030 da ONU, ODS conhecido aqui já dos nossos ouvintes, né, Joel? E uma meta que a gente já discutiu no programa, que é reduzir em 1/3 a mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis, via prevenção e tratamento. É isso que a gente está falando. A gente está falando da prevenção, né, da obesidade, então atividade física, alimentação, são estratégias aí para prevenir essa obesidade que os nossos convidados já disseram que é um fator de risco para doenças crônicas. Então, eu acho que o que a gente tem que pensar são as políticas, como que as políticas públicas podem estimular essas mudanças. Né? Eu acho que isso passa pela informação. Então, a Universidade Federal de Minas Gerais, Joel, produziu um e-book em linguagem simples chamado Tudo Mastigado, que é um e-book sobre nutrição e obesidade infantil, que é uma estratégia, uma tentativa de levar informação para as pessoas. Desde o ano passado, a gente teve uma melhoria nos rótulos dos alimentos. Você reparou, Joel, como agora tem uma etiqueta grande, preta e branca, quando os alimentos são ricos em açúcar, gorduras ou sal? Isso é muito importante. Essas informações são muito importantes, né? Sobretudo aquelas pessoas que estão com risco, né, de síndrome metabólica. Sim, essa foi uma alteração legislativa que obrigou, né, as empresas a produzirem com essa informação destacada, né? Então, as políticas públicas entram aí, né, nesses lugares, e a gente ainda precisa aprofundar as políticas de prevenção e tratamento, né? Essa foi a conclusão
de uma sessão na Câmara dos Deputados em março desse ano, que a gente precisa discutir o acesso a alimentos saudáveis. E aí, Joel, discutir o acesso a alimentos saudáveis passa por uma discussão sobre o ODS-1, erradicação da pobreza. O quanto é importante que a gente dê às pessoas as condições para comprar esses alimentos saudáveis, para terem uma vida mais saudável. E ela passa por um nível de renda, para você garantir. Então, a gente passa também pela importância dos programas de renda no Brasil. Então, hoje a gente está com 20 milhões de pessoas, quase 10% dos brasileiros, recebendo algum tipo de auxílio por transferência de renda, né? E isso é uma estratégia para dar condições para que essas pessoas consumam menos alimentos industrializados, que vão atrapalhar aí o processo de relação com a alimentação, e mais alimentos saudáveis. O Brasil, Joel, faz parte, né, movimentou o G20 internacionalmente com uma aliança global contra a fome e a pobreza. E quando a gente fala de fome, quando a gente, pelo menos em São Paulo, né, foi feito um estudo, os mesmos lugares que a gente tem pessoas passando fome são os mesmos lugares que a gente tem pessoas obesas, porque a má nutrição está levando a esse lugar da obesidade. As pessoas estão passando fome, com isso se alimentando mal e se alimentando mal e ficando obesas, porque as duas coisas convivem. Quando você pega o mapa, né, do estudo da fome e da obesidade em São Paulo, ela está na periferia. Então, é uma questão de renda e a gente tem que discutir isso. Essa foi a Gabriela Chabot, a nossa especialista em ODS, colunista do Brasil ODS. No planeta, 4 em cada 5 adolescentes são sedentários. Os dados são da Organização Mundial de Saúde, que coletou informação em 1,6 milhão de estudantes em 146 países em 2019. Tiago, a pesquisa da Organização Mundial de Saúde é de 2019, mas eu acho que esse quadro piorou, né? Você falava do uso do celular, né, do smartphone e tal. Eu acho que esse quadro deve ter piorado muito, né? Eu acho que a gente tem mudanças sociais, né, que estão por trás dessa mudança de comportamento. Claro que à medida que você desestimula mais a prática da convivência, hoje nós temos muitas famílias com filhos únicos, não tem irmão para brincar, para correr de esconde-esconde, para fazer aquelas brincadeiras que comumente a gente fazia quando tinha 1, 2, 3 irmãos na família, com os primos morando próximo. Tudo isso mudou bastante. Hoje as famílias têm um único filho, isso dificulta, todos na tela, como eu havia comentado com vocês. É óbvio que isso vai criando um padrão de comportamento humano diferente daquele padrão de comportamento humano que a Aline mencionou no começo da nossa conversa. E é óbvio que isso tem impactos, porque se você não pratica nenhum tipo de atividade física, ou as crianças não são estimuladas a terem regularmente o exercício físico nas suas vidas, isso trará uma repercussão de aumento da obesidade na população. O que a gente ainda não sabe, acho que nós da universidade temos esse papel importante de continuar fazendo pesquisas para entendermos como isso vai impactar ao longo da vida das pessoas, é que as crianças, como mais obesas, como vai estar a vida dessas crianças quando elas forem adultas? Como vai ser a vida dessas crianças quando elas estiverem envelhecendo? Qual o nível de doenças crônicas essas crianças vão ter? Qual o impacto que essa obesidade vai ter ao longo da vida? Porque nós nos tornamos mais obesos, em sua grande maioria, depois de adultos, porque nós tínhamos uma realidade diferente socialmente, né? E pelas questões hoje de trabalho, estresse no trabalho, dificuldade de locomoção, tendo que usar carro, porque os nossos transportes públicos demoram muito para chegar nos lugares, não temos acesso ao transporte público da forma que poderíamos ter, tudo isso impacta em estresse, e estresse gera obesidade. A gente não falou disso em nenhum momento aqui, mas o estresse é um importante causador da obesidade, porque a pessoa se estressa e muitas vezes ela vai fazer uso do extravasamento desse estresse, que podia ser na atividade física, no exercício físico, é uma fonte importante de liberação dos hormônios que vão melhorar o nosso ânimo para essas situações, e acaba descontando isso muitas vezes nos alimentos ultraprocessados, que são mais baratos, mais cheios de gordura, mais cheios de sódio, mais cheio de açúcar, e isso tudo vai prejudicar a vida das pessoas por mais tempo, porque a gordura, quanto mais tempo ela está acumulada, mais maléfica ela é para a nossa saúde. É verdade, Tiago. Aline, nós temos uma enquete aqui no nosso programa a respeito do tema do programa, né? Então a gente monta lá uma consulta no Instagram do Observatório para saber a opinião dos nossos seguidores. Bom,
colocamos a pergunta, olha, você possui problemas de saúde associados à obesidade? 33% respondeu sim, Olha que só. possui. 67% diz não. Bom, eu tenho aqui perguntas, mandaram várias perguntas, mas eu tenho duas, uma para cada um do nosso convidado. Deixa eu ver selecionar aqui uma para você. Olha, o Ricardo Felipe pergunta para você, Aline, quais são os melhores exercícios físicos para a saúde? Essa é clássica de perguntar. Eu costumo responder que o melhor é aquele que cabe na sua rotina, no seu orçamento e no seu gosto, né? É claro que a gente tem diversos artigos científicos que pesquisam o melhor intensidade, melhor duração, melhor tipo de exercício, mas quando a gente fala de promover saúde, precisa ser um exercício que é acessível para você, algo que você goste de fazer, então que não vai ser uma tortura você ter que acordar cedo para ir praticar essa atividade física, né? Uma coisa que a gente precisa levar em consideração é a intensidade dessa atividade física. Para a gente ter mudanças corporais, mudanças fisiológicas, metabólicas, suficiente para deixarem a gente mais saudável, mais massa muscular, a gente seja de moderada a alta, né? Não pode ser um exercício muito leve, mas o melhor exercício é aquele que cabe na sua rotina, no seu orçamento, do seu dinheiro e que tenha uma intensidade capaz de te tirar do basal, que a gente chama, né? Que acelere seu coração. Então, você está fazendo exercício. O melhor Ficou mais exercício é o que cabe no ofegante? seu orçamento. Gostei da sua definição. Vou pegar o melhor exercício, aquele que cabe no seu orçamento. E uma pergunta rápida antes de fazer a pergunta da seguidora Fabiana para o Tiago. 5 horas de caminhada compensa a ausência de atividade física? Não. A gente tem que ter muito cuidado com esse exagero da atividade física também, porque a atividade física ela é muito boa, ela é muito importante, ela tem que fazer parte do nosso dia a dia, mas não adianta eu não fazer todos os dias, ou 2 ou 3 vezes por semana, aquilo que eu consigo fazer, bem orientado para aquele problema que eu quero solucionar, se eu tiver algum problema. Uma coisa é a atividade física para manter saúde, outra coisa, às vezes, a gente tem que fazer atividade física para tentar melhorar algum problema que a gente tem. E aí a gente precisa de uma orientação profissional, do fisioterapeuta, do educador físico. Então a gente precisa ter todas essas questões muito bem entendidas. E aí eu não consegui fazer minha atividade física da semana, não tenho dor, eu não sou idoso que tem queda, que precisa cuidar da massa muscular, eu estou só querendo cuidar da minha saúde, manter minha musculatura em dia, não ganhar muito peso. E aí eu não faço os meus 30 minutos, 40 minutos por dia, quero fazer tudo no sábado. Aí pode ser que você tenha uma complicação maior do que benefício. Você pode se lesionar, você pode ter aí algum problema cardíaco, porque você intensificou muito a quantidade, que são aquelas questões súbitas de morte súbita que acontece. Aquela pessoa que vai jogar bola só no sábado, e aí ela vai e faz um exercício muito extenuante, pode até mesmo ter um infarto agudo do miocárdio. Ou tendo um infarto, o que é muito mais perigoso. Então, eu acho que a gente tem que ter essa parcimônia. Se eu não conseguir fazer os meus 30 minutos, qual que é o meu normal? É 30, 40? Vai no sábado, faz seus 30, 40, no domingo faz seus 30, 40 minutos, mas não queira fazer 5 horas, a não ser que você seja um maratonista treinado, mais graves, né? Que tenha condições de fazer isso. Você quer solucionar um desses ao invés de ajudar. E acaba abrindo uma outra possibilidade, que é se lesionando fisicamente. Bom, a Fabiana, eu queria que você respondesse rapidamente, porque nós estamos estourando o nosso tempo aqui, o Tiago. A Fabiana Paiva, o que é mais importante para reduzir a obesidade? Você que fez um estudo, um trabalho a respeito disso, da obesidade, do aumento de peso, da síndrome metabólica, o que é mais importante para reduzir a obesidade? Alimentação ou exercício físico? A obesidade é uma doença, né? Então eu acho que a gente precisa considerar isso. As pessoas não ficam obesas porque elas querem. A obesidade é multifatorial, Joel. Não tem como a gente dizer aqui um único fator causador para a obesidade ou um único solucionador para a obesidade. A obesidade ela precisa ser tratada sob diversos aspectos. Precisa se entender numa avaliação multiprofissional qual é a principal causa dessa obesidade. Às vezes ela pode ser uma questão genética, pode ser uma questão de... Sempre ela vai estar, na maioria das vezes, relacionado com o aumento do consumo de alimentos, uma quantidade calórica maior do que aquilo que ela precisa.
É claro que a primeira alternativa é fazer atividade física e ajustar a alimentação. Mas, muitas vezes, só isso pode não ser capaz de reduzir essa obesidade a médio e longo prazo. Então, eu preciso de acompanhamento de profissionais para fazerem uma investigação da causa dessa obesidade, seja o médico, seja uma profissional da psicologia, uma profissional da nutrição, para que estas dimensões todas da obesidade sejam entendidas e adequadamente tratadas. Muito importante isso. Se você quiser enviar sua pergunta, basta ficar atento à caixinha de perguntas do Instagram ou enviar uma mensagem para a nossa produção. Para maiores informações, acesse o nosso portal observatoriotercetor.org.br e, claro, nos siga nas redes sociais. Chegou a hora do destaque da semana. Vamos conferir quais foram as principais matérias no site do Observatório que bombaram. O Lucas Neves tem as informações. Estupros e roubos em abrigos do Rio Grande do Sul levantam alerta e Prefeitura de Porto Alegre cria abrigo exclusivo para mulheres e crianças. Vaquinha arrecada 70 milhões de reais para as vítimas do Rio Grande do Sul. A nova meta da iniciativa agora é atingir os 80 milhões de reais. Um grupo de amigos do Rio Grande do Sul cozinha quase 1.000 marmitas por dia para as vítimas das enchentes na região. A Humus, uma organização brasileira independente e sem fins lucrativos, lança manual chamado Melhores Práticas para Doações em Desastres. Estes foram alguns dos principais destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você pode acompanhar essas e outras matérias acessando o site observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 é numeral. Até a próxima semana. Valeu, Lucas. Obrigado pelas informações. Chegou agora um momento musical. Estamos caminhando para o final do programa. Foi um programa agradável. Aprendi muito com nossos dois convidados. Aline, eu pretendo, um dos sonhos que eu tenho é correr a São Silvestre. Eu acho que as 5 horas por semana de caminhada não vai ser o suficiente. Infelizmente, eu só não gostei dessa resposta de vocês, viu? Tiago, muito sério, falou 5 horas não vai dar para correr a São Silvestre. Nem vou perguntar para vocês, né? Sobre esse sonho que eu tenho de correr a São Silvestre. Mas o que eu preciso fazer? Já sei que eu preciso fazer muita coisa. Bom, ficou uma pergunta durante o programa, o que é a obesidade mórbida, Tiago? É aquela em que você está com o IMC muito acima daqueles 30 que a Aline comentou que é a obesidade, muito acima do grau 1, grau 2, grau 3, e aí realmente as pessoas que têm obesidade mórbida, elas precisam de um cuidado multiprofissional, para que aí só a atividade física e a diminuição da alimentação muitas vezes não é suficiente. Ela precisa de cuidados médicos, de uma equipe especializada em obesidade, para que ela possa, então, às vezes até recuperar sua mobilidade, porque as pessoas com obesidade mórbida muitas vezes têm muita dificuldade até para andar. Tá aí. É importante você que está nos ouvindo, todos nós sabemos que a gente tem um amigo, nos nossos afetos, sempre tem uma pessoa acima do peso. Precisamos tomar cuidado com a nossa saúde. Nós trouxemos 2 importantes aqui, convidados para o programa de hoje. O Tiago, que desenvolveu uma pesquisa. Parabéns, viu, pelo seu trabalho, Tiago. Quantas pessoas estiveram com você? Bom, nós temos no laboratório hoje mais de 15 pessoas trabalhando com pesquisas em diversas frentes, incluindo obesidade inapênica e obesidade aqui na Universidade Federal de São Carlos, no Departamento de Gerontologia. Aproveito aqui para agradecer à FAPESP, que é um importante agente de financiamento das pesquisas no Brasil, e levantar uma polêmica, Joel, que é a seguinte: não deixemos que o governo do Estado reduza em 30% os recursos da FAPESP, porque estão tentando tirar dinheiro da nossa FAPESP, e nós não podemos permitir, porque senão nós não vamos ter desenvolvimento científico na qualidade que temos graças à FAPESP. Perfeito. Rapidamente, o que de mais importante você gostaria de deixar registrado no programa de hoje, que eu acabei não perguntando, e você acha que o registro é fundamental para que os nossos ouvintes tenham uma compreensão da importância de se manter o peso ideal? Bom, eu acho que o mais importante, se você não faz nenhuma atividade física, comece a fazer alguma atividade física. O importante é começar a fazer. À medida que você vai colocando isso sistematicamente na sua vida, você vai sentindo os benefícios, e à medida que você vai sentindo os benefícios, você vai começando a se sentir melhor, vai gostando daquela sensação, isso vai entrando na tua rotina. Tem alguns estudos que dizem que a gente precisa de 20 dias para poder mudar um comportamento. Então, comece a fazer,
comece a pegar gosto pela atividade física, porque isso é muito importante para você, tanto para você ganhar e manter seu músculo, quanto para você não ter um aumento da gordura corporal. Acho que esse é o recado mais importante. Sempre comece, não importa quando. Aline, seu destaque final no nosso programa. Olha, assim como a indústria do leite tenta copiar o leite materno, mas não consegue, remédio nenhum vai promover os benefícios que o exercício físico tem no nosso organismo. Então, movimente-se, procure aquilo que vocês gostam e treinem, façam exercício físico. O Brasil ODS, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Eu agradeço a participação do Tiago da Silva Alexandre, professor do Departamento de Gerontologia da Universidade Federal de São Carlos e orientador do estudo sobre obesidade abdominal, apoiado pela FAPESP. A Aline Cabral, profissional de Educação Física no SUS, no Sistema Único de Saúde. Ela é especialista em gestão pública e mestranda em ciências da saúde. Não esqueça de seguir o Observatório em suas redes sociais, observatório-tercetor.org.br, e o 3 sempre em numeral. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 16 horas, ouça o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.